noite. Boa noite. Boa noite. Agradecer o convite ao SESC, na pessoa de Marcelene, que eu não estou vendo. Vamos conversar sobre o movimento tropicalismo com Moisés Monteiro Neto. Deixa que ele vai se apresentar aqui para vocês. Olá, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço ao SESC o convite. Eu sou a pessoa de Marcelene, mas o SESC como um todo também. Nós temos uma parceria, eu sou professor da UPE, então sempre o SESC está levando escritores para a gente debater lá, etc. Então é uma honra estar aqui e ao lado de uma beldade dessa, né, que dá para disfarçar um pouco a minha feiura. Tá? E vamos falar sobre tropicalismo, que eles não gostavam muito do ismo, porque o ismo já fica ligado mais à ciência, né? E o alia, o do tropicalia, não, já é mais o que eles queriam mesmo, uma coisa menos formal. Bom, vamos lá. Talvez fosse bom, Moisés, você nos dar um panorama geral do que foi o tropicalismo como um movimento genuinamente brasileiro. Certo. Então é bom que a gente veja logo essa questão da década de 60, né, que foi uma década de transgressão. Zueni Ventura tem um livro que eu acho ótimo, 68, o ano que não se acabou. Então teve em 66 um cara chamado Hélio Oiticica, que acho que vocês conhecem, que é um artista plástico. Ele participou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro de uma coletiva e tinha uma instalação dele chamada Tropicalia, que são os penetráveis. Eu entrei numa coisa dessa, uma réplica que fizeram décadas depois lá no Itaú Cultural de São Paulo, que era assim, umas paredes de pano e feito um labirinto, dentro tinha televisão, arara, bananeira, o chão era de terra. E aí o Caetano Veloso viu, ficou super impressionado com essa instalação do Hélio Oiticica. E tinha um cartaz de um bandido morto, assim, seja marginal, seja herói, que o Oiticica fez depois também, tudo. Então o Caetano resolveu, ele fez uma música no segundo LP dele chamada Tropicalia, não é? Sobre a cabeça os aviões, sobre os pés os caminhões. E no começo de 68 ele lançou um disco com essa música e depois ele lançou outro com vários convidados, que tinha o Gilberto Gil, o Torquato Neto, o Capinã, os Mutantes, Nara Leão aparece na capa assim, meio que convidada. E o Nelson Motta, antes, o jornalista Nelson Motta, antes, em 67, quando o Glauber lançou Terra em Transe, que é um super filme assim, estavam o Glauber, Cacá Diegues, Nelson Motta, aquelas patotagens do Rio de Janeiro, da Zona Sul, e começaram a brincar, falar de um manifesto chamado Tropicalia. Tem que ser assim, 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 assim. Juntou, um tempo depois então, esse foi 67, em 68, o Caetano fez esse disco coletivo, que o Rogério Duprá foi o arranjador, certo? E terminou virando um movimento, meio que por acaso, meio como foi o Mangue Beat, não é? Porque o Chico Science e o Fred 04, eles fizeram um manifesto assim, era um release, um press release, um release para a imprensa, que terminou virando o movimento Mangue. Foi mais ou menos assim o Tropicalia. Só que o Tropicalia já parte do conceito do Hélio Oiticica, que é o que é ser Brasil. Então o mundo estava vivendo uma efervescência incrível. Você vê que foi a primavera de Paris, a primavera de Praga, não é? O homem já tinha ao redor da Lua no começo dos anos 60 e um ano depois, em 69, estaria pisando na Lua. Estava uma loucura no ar. E a Tropicalia, o AI-5, em 68 também, e Caetano conseguiu muito espaço na mídia, muito espaço. Eles tinham um programa de TV e era uma espécie de os grandes festivais que eles concorriam também, né? Teve num festival só o Domingo no Parque, não é? Do Gil, e o Alegria, Alegria do Caetano. Então era uma juventude que tinha muito a dizer e dizer de uma maneira solta sobre o que era o Brasil. E era já um pouco da herança da Semana de 22, da Semana de Arte Moderna. O que é Brasil? E se você olhar assim, 22, Tropicalia e Mangue Beat, os três têm mais ou menos a mesma base, que é uma base um tanto quanto antropofagia cultural.
de devorar a cultura estrangeira, misturar com a cultura nacional e produzir uma coisa original. Pegando o gancho aí da semana de 22, né? Assim como a semana de 22, a semana paulista de 22, era diferente do modernismo defendido por Gilberto Freire, pode-se dizer que o tropicalismo de Jomar difere no tropicalismo no geral? A tropicologia freiriana, não é? Gilberto Freire viu o Brasil a partir da Casa Grande, certo? E eles não. O tropicalismo, ou a tropicália, viu através da senzala, a partir da senzala. Houve uma grande confusão, assim. O Jomar Muniz de Brito, que é o homenageado aqui dessa parte do FII, também foi tropicalista. Primeiro ele começou, mas Jomar nunca foi de movimento nenhum. Ele era amigo do Glauber Rocha, ele fez Super 8, ele está em todas e não está em nenhuma. Mas ele trabalhou, né, com Glauber? Trabalhou, assim, mais ou menos. Em 59 foi o primeiro curta do Glauber, que era o Pátio. E Jomar tinha conhecido o Glauber no Recife, num debate sobre cinema que havia no Recife. Jomar muito jovem, Jomar era da equipe de Paulo Freire. Ele foi cassado com o regime de 64. Ele era professor da universidade também, federal, que não tinha esse nome naquela época, e ele foi aposentado logo. Depois foi ensinar na UFPB. Quando se meteu com a Tropicália, foi despedido da UFPB também. Exonerado, colocado à disposição, aposentado, aquelas coisas. Enfim, o Jomar, ele viu o movimento, ele era amigo de Gil, porque a Tropicália, muitos dizem, o próprio Caetano diz que começou em Pernambuco. Gilberto Gil foi passar um tempo em Pernambuco, né? Lá na Paraíba, né? Porque somos todos Paraíba, né? Hashtag. Então, Gilberto Gil estava em Recife, foi também a Caruaru, viu a banda de Pífano, se encantou com a cultura, e Caetano diz que Jomar está na gênese da Tropicália. Então ele já conhecia o pessoal, quando o Caetano vai lá, ele vai ao camarim, o Gilberto Gil também, a Gal Costa, etc. Enfim, o Jomar começou a publicar no jornal artigos sobre o movimento que estava rolando no Rio de Janeiro. E Caetano, no segundo manifesto que foi assinado no Recife, o Caetano assinou o manifesto tropicalista, ele, Jomar, Gil, o Aristides, que estava no primeiro manifesto. Então o Recife se integrou ao tropicalismo. Não como Gilberto Freire, em 26, no Manifesto Regionalista, fez em relação ao modernismo de São Paulo, não. Porque Freire falou que o modernismo de São Paulo, de 22, era uma coisa lá do sul, que não existia sudeste nem nordeste naquela época, culturalmente falando. Então, em 1926, criou-se o Manifesto Regionalista e, culturalmente, a região nordeste, daí Freire dá a visão dele do nordeste, que ele chamou de modernista. Mas daí os seminários de tropicologia, a fundação da Fundagem, não é? A Fundação Joaquim Nabuco, o Gilberto Freire também, mas são visões completamente diversas. Inclusive o Jomar, ele criticava muito o poder cultural que tanto Suassuna quanto Freire perderam. Freire perdeu o poder econômico da cana-de-açúcar, né, que ele é descendente desse povo, e Suassuna perdeu do couro e do algodão na Paraíba, mas ficaram com o poder cultural, e dizendo o que é certo e o que é errado. Então o Jomar não gostava disso. Inclusive o Freire entregava os comunistas nos jornais. Fulano é comunista, prenda, bata, não sei o quê. E o Jomar, ele foi preso. Ele passou um mês preso na Casa da Cultura, hoje é Casa da Cultura, naquele prédio ao lado de Gregório Bezerra. Então não foi só por causa disso, foi por causa dessa visão filosófica da questão de Paulo Freire, mas foi por causa do tropicalismo, principalmente, que Jomar foi para trás das grades. O movimento tropicalista, a Tropicália, é uma coisa muito perigosa, porque ela trabalha com a liberdade. Então, isso é uma coisa assim que para os militares foi uma loucura. Havia muita censura. Tom Zé, Rita Lee, todos tiveram que negociar com a censura, tirar versos da música, substituir palavras, etc. Tá. Então a visão de Freire é uma visão de direita e a visão de Jomar é uma visão de esquerda, mas Jomar não é de esquerda. Quando se lê Verdade Tropical de Caetano, você tem uma ideia geral que corresponde à ideia geral do livro do Jomar, né, no pós-fácil dele, inclusive, da Tropicália, Antropofagia, Eterno Retorno de Outrem. Uma espécie de
pesquisa arqueológica ou síntese do tropicalismo. Então, eu te pergunto, você acha que falta um crítico definitivo para o tropicalismo? Ou o Jomar é esse cara que dá conta do recado, esse porta-voz? E também, quais são os críticos do viés do Jomar que concordam que o tropicalismo foi um ponto final em determinado momento histórico do Brasil? Isso é uma coisa incontestável, porque o tropicalismo, como eu falei para vocês, ele ganhou a mídia, é como o Chico Sainz também. Eu acho que o Chico Sainz é um legado também do tropicalismo, mas é outra coisa. Mas é uma espécie de herança, do mesmo modo que a Tropicália também tem um pouco de Oswald, principalmente ali dentro. Tem um pouco de Mário também, daquele pessoal todo, mas tem isso também. Eu acho que a melhor crítica que se pode fazer ao tropicalismo é não criticá-lo. Tem o Bosualdo, que eu gosto muito do livro dele, não é? Que é imenso, super legal. Tem o Calado também, que escreveu muito. São 2 livros sensacionais, não é? O do Calado e o do Bosualdo. São 2 fantásticos. Muita gente escreveu, muita gente mesmo já falou sobre isso. Mas eu apontaria esses 2, não como crítico, mas pelo menos que fizeram um levantamento muito detalhado sobre o que foi essa revolução cultural. Você veja em Alegria, Alegria, tem astronautas, o figurino deles era uma coisa futurista. Rita Lee entrou para cantar no festival vestida de noiva, que ela pegou o vestido do Leandro Diniz emprestado na Rede Globo e entrou vestida de noiva. Falava que ela namorava com os 2 caras, com o Serginho e com o Arnaldo, dos Mutantes. E, inclusive a capa do Ando Meio Desligado, ela está na frente, é aquela cena dantesca de um deles na cova, não é, com Fundo Divina Comédia, e os 2 assim olhando. E atrás, ela está na cama de casal com os 2. Aí eu, não, eu vou casar com um deles. Aí se casou com o Arnaldo. Maravilhosa, né, gente? Aí foi no programa da Hebe, olha aqui a certidão de casamento, eu me casei mesmo. Aí ele, que gracinha, não sei o quê. Ela fez, agora eu vou mostrar o que isso significa pra gente. Rasgou a certidão de casamento lá, num programa ao vivo da Hebe. Então, eles mesmos, eles eram autofágicos. Eles mesmos se devoravam também. Eles não eram só antropofágicos, eles eram autofágicos. Eles mesmos, você falou no Verdade Tropical, que é um dos livros do Caetano. Tem passagens muito... Agora, Caetano, Jomar tem um pouco dessa coisa de Caetano, porque eles são autocríticos. E o Jomar tem essa coisa socrática, de desconstruir o discurso do outro. O cara falou uma pergunta a Jomar continua fazendo a pergunta até você mesmo ficar em confusão sobre o que você quer. Então, a grande crítica ao tropicalismo, os próprios tropicalistas fizeram. Você veja que foi um movimento que durou. A exposição do Hélio de Sica foi no final de 66 e estreou em 67. No mesmo ano que teve a peça de Oswaldo de Andrade, que foi escrita 40, 50, 60, 30 anos antes e não foi montada, que foi o Rei da Vela. Zé Celso montou assim, que Caetano me prestou até uma música. Eu fui assistir e ficou impressionado. Teve o Terra em Transe, certo? Tudo isso em 67. Então, isso tudo vai constituindo o que é a Tropicália. E eles mesmos vão fazendo esse encadeamento do que é o Brasil. Caetano, ele tem esse lado meio andrógeno. Em Verdade Tropical, ele fala um pouco isso. O povo falava assim, não, um bando de maconheiro, né? São drogas, não sei o quê. Caetano, ele fala de uma experiência que ele fumou maconha, que foi a pior coisa da vida dele, que ele ficou muito doido. E uma vez que ele tomou um chazinho de ayahuasca, que o Gilberto Gil deu também, que foi pior ainda. Então esse papo furado, de que eram todos malucos, todos drogados, agora é porque era uma liberdade muito grande. Eu não sei como é que Caetano saiu de Santa Maria da Purificação para ir parar ali, no 20º andar da Avenida São Luís, em São Paulo. Aí você tem os concretistas, que o Augusto de Campos, principalmente, deram logo apoio ao movimento tropicalista. Então havia as Bienais de São Paulo, havia muita coisa. Já é estudado nos manuais, a Tropicália, o tropicalismo já é estudado nos manuais. Mas o que está acontecendo agora no Brasil é exatamente o que estava acontecendo naquela época. Mas eu acho difícil hoje a gente ter um poder desse na mídia. Como os tropicalistas. Eu não sei como é que liberaram aquilo. Não é? Então você tem a herança das artes plásticas, Hélio de Sica. E herança que eu digo assim, foi tudo no mesmo ano.
A exposição foi em 67, começou em dezembro de 66, 67. Logo a seguir vem o Rei da Vela e Terra em Trânsito. E tudo feito assim para chocar. Logo a seguir, Zé Celso vai montar Roda Viva em 68, de Chico Buarque, e a polícia com Marieta Severo, Ed Fraser, um monte de gente conhecida, e a polícia vai lá e dando o pau para todo mundo e manda todo mundo sair. Acabou, vai preso, vai ser investigado, etc, etc. Agora você imagine esse pessoal vai para o Festival da Record, ganha prêmios como Tom Zé, ganhou com São Paulo, Rita Lee ganhou, Caetano Veloso ganhou, e eles faziam de propósito. Caetano fez uma música chamada É Proibido Proibir, porque o empresário deles, Guilherme Araújo, mostrou para eles as pichações de Paris. No muro tinha assim, é proibido proibir. Aí o Guilherme, que era meio espertalhão assim, como o movimento punk, que começou em 77 com o Malcolm McLaren, lá em Londres, que era dono de uma boutique, queria vender as roupas dele, inventou o movimento punk, não é? Aqui também tem o Guilherme Araújo que deu essa força, ele não inventou a Tropicália, porque a Tropicália é uma grande construção coletiva, embora Caetano, ele diz às vezes que o disco Tropicália foi dele, não é? Mas é uma construção coletiva. Então tudo aquilo que estava acontecendo entrou em cena, tudo ao mesmo tempo agora, no final de 67 até o final de 68, que é quando... um ano e meio. A polícia levou Caetano e Gil, deixou presos um ano, raspou logo a cabeça de Gil, deixou preso, depois cárcere em casa, esqueci como é o nome disso, prisão doméstica, não é? E eles foram convidados para ir a Londres. Caramba, Londres, no começo de 69, ainda estava aquele eco de grandes festivais. Eles vão a Ilhas de White, né, no mesmo lugar onde se apresentou Jimi Hendrix. Depois Caetano vem com o grupo brasileiro, aquele monte de gente nos festivais. Ele se lamenta muito, não é? Oh, Sunday, Monday, Autumn, Pass by Me, por aí vai. Mas aquilo foi muito importante, porque eles estavam no pivô, os Beatles estavam se acabando, enfim, o homem estava chegando à lua. Era uma época muito, muito, muito especial. Então é uma espécie de coisa que eu acho que vai durar enquanto durar a cultura brasileira. Jomar, ele lançou o primeiro manifesto, depois lançou um segundo manifesto, que é o que Caetano estava no Recife e assinou também junto com o Gil. Legal. Bom, assim como no tropicalismo, na Semana de Arte Moderna, tem-se a intenção de criar uma espécie de brasilidade, né? A gente pode dizer que o Jomar, juntamente com outros, como o Celso Marconi, crítico de cinema, é defensor de uma determinada visão, contrária de outros artistas, como o do Ariano Suassuna. Afinal de contas, qual que era a treta entre o Jomar e o Ariano? Olha, Ariano é um dos maiores escritores que eu conheço, sem sombra de dúvida, a menor sombra de dúvida, tanto como teatrólogo, ele é um bom poeta também, e romancista, A Pedra do Rei, no que o diga. Tem também Fernando Isaura, Ao Sol da Onça Caetana, esse último que ele lançou agora também, que o Carlos concluiu, não é? Então são 4 romances que o Ariano tem também. Só A Pedra do Rei já era para, meu Deus, deixar Ariano muito mais do que ele já era, tá? Ele começa desde os anos 50 no teatro. Antes ele já tinha escrito Fernando Isaura nos anos 40, só publicou em 90. Ariano é um grande escritor, sem sombra de dúvida. Agora, o Ariano, como eu digo assim, ele era meio o dono da cultura, e é contra isso que Jomar vai. Porque, por exemplo, Jomar não diz o que é que tem que ser a cultura, o que é que tem que ser a... Jomar foi presidente da Fundação de Cultura do Recife, na prefeitura de Jardim Vasconcelos, mas obviamente pediu para sair, não é? Então, a rixa veio a partir daí. E tem um episódio meio esquisito. Hermilo Borba Filho, que é uma pessoa um tanto quanto libertária, tinha um teatro na Conda Boa Vista, onde é ao lado do shopping Boa Vista. Alguém conhece o Recife, ainda existe a casa, é uma farmácia hoje em dia. Ele tinha um teatro de Hermilo Borba Filho, não é? O Teatro Popular do Nordeste, o TPM. Leda Alves, que é presidente da Fundação de Cultura, é viúva de Hermilo. Então aconteceu uma coisa, quando saíram os manifestos no jornal,
Jomar, onde ele chegava, dizia, é tropicalista, precisava ele dizer grosserias para se livrar desse rótulo, porque ele odeia rótulos. Aí, um dia, não sei se eu devo contar essa história. Poxa, depois que começa... Mas isso é público e notório. Então... Tá fazendo muito suspense. A alegria do palhaço é ver você pegar fogo, né? Mentira. Ainda pode falar. Não, é verdade, eu vi a censura. Se não fosse a censura, bum 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 bum, de fora, veja só que bom que era. Olha, paródias. Eu sei que houve uma confusão. Jomar não foi, era para essa Andorra que o TPM estava levando, e o Ariano Suassuna estava lá e foi disposto a pegar Jomar. E Jomar não estava lá, quem estava era Celso Marconi, que assinou o manifesto, que era o Jornal do Comércio. Eles eram chamados de bichas. E Celso Marconi era heterossexual. Na medida... Sim. Era, não? Não é, ele está vivo ainda. E Jomar também nunca ficou assim, com flores pela cabeça. Ou sim, que importa. Eu sei que o Ariano fez uma coisa em público assim com o Celso Marconi, que foi muito desagradável. Ele fez, já que seu amigo não está aqui, vai ser você, não é? Aí aconteceu isso que eu estou dizendo. Mas é diferente, o Ariano e o Freire. O Freire, apesar da linguagem de Casa Grande Senzala, que é 33, já observaram Casa Grande e Senzala, que é aquele I comercial, que é uma visão que ele apaga, rasura as fronteiras mais pesadas entre o negro, o branco e o índio, e as torturas todas ele conta assim, mas como uma grande construção do Brasil, não é? Então o Freire tem essa visão. Ele escreveu até um romance também, Dona Sinhá, o Filho Padre. O Freire, adoro. Gilberto Freire é um dos maiores intelectuais do mundo também. Mas a visão dele e de Suassuna sobre o Brasil não é a mesma. A visão, ele não gosta, por exemplo, dos modernistas. Ele não gostava dos modernistas. Ele dizia que aquilo era uma palhaçada. Como também não apoiou Chico Sainz nem para dar uma passagem de ônibus quando Chico Sainz estava começando a se apresentar em São Paulo. Mas como Chico Sainz era político, foi lá, conversou com o Ariano, tirou umas fotos sorrindo com o Ariano e deu tudo certo. Deu tudo certo. Ariano era representante da Fundap naquele momento. Mas são visões diferentes. Como eu falei aqui, é uma espécie, eles estão mais para a Idade Média e os outros estariam mais para o presente, não é? É como se assim, o passado não pudesse ser revisitado, senão daquelas maneiras. Por exemplo, há uma polêmica muito grande em relação a quadrilhas juninas, e que eles não queriam que essas quadrilhas, o Ariano principalmente, tomassem conta da cultura e fizessem do jeito que queriam. E houve sempre essa polêmica. Ele com Joelma, por exemplo, e terminou que no último carnaval ele foi homenageado da madrugada e Joelma passou assim na cara dele e ele estava para Joelma, no vídeo também, né? Então Ariano é uma pessoa muito complexa. Gilberto Freire é mais ortodoxo, mas ele se achava super livre no final da vida principalmente. Mas são três visões bem distintas. Por exemplo, o modernismo de 26 com o Gilberto Freire, o movimento armorial de Suassuna, 1970, já é depois da Tropicália. O movimento armorial é pós-Tropicália, porque a Tropicália se acabou no final de 68, ela só durou 1 ano e meio. A Tropicália durou 1 ano e meio, agora sim, que são milhões de horas, são milhões de anos, porque eles como que cristalizaram, eles deram um jeito no tempo, assim, absurdo. Misturaram. A Ariano Suassuna dizia que era assim, esses doidos ficam requebrando, misturando Carmen Miranda com essas porcarias todas. Isso é uma porcaria mesmo. É o que ele dizia, porque foi mesmo, foi um grande caldeirão cultural. Você veja que tem Vicente Celestino no disco Tropicália, não é? Disse o Campônio a sua amada, minha idolatrada, diga-me o que quer. Vicente Celestino, ele foi convidado para um show da Tropicália que ia ser transmitido, gravado pela Rede Globo e transmitido. Ele foi, quando ele viu a instalação, que ia ser o programa, ele se levantou, ele e Gilda Abreu, que era a mulher dele. Aquele web, tornei-me um ébrio na bebida. Isso é um absurdo, ele se levantou da plateia, é um absurdo, que gravaram a música dele no LP Tropicália. Ele ficou, aí Caetano, junto com não sei quem, acalmaram o Vicente Celestino.
Mas quando ele foi pro hotel, ele morreu do coração. Morreu, teve um infarto, morreu. Aí não queriam fazer o programa à noite. Caetano disse, não podemos fazer o programa porque o cara morreu. Mas Gilda Abreu, a mulher dele, chegou e disse, se ele estivesse vivo, ele gostaria que tivesse, porque ele queria morrer no palco. Não foi a confusão à tarde, porque Gilberto Gil estava cantando e ele parou. Ele gritou na plateia, Gilberto Gil ficou assustado assim, olhando para ele. Caetano era um pouco mestre de Gil na Tropicália. Tom Zé foi um pouco a vaca cortada. Tom Zé ficou esquecido enquanto Caetano e Gil fizeram muito sucesso nas décadas seguintes. Tom Zé ficou meio apagado. Quem veio redescobrir Tom Zé no final dos anos 90 foi o David Byrne, do Talking Heads, que achou um disco do Tom Zé lá, não sei onde, e botou Tom Zé lá em cima, que Tom Zé hoje está de novo aos 82 no maior pique. Tom Zé, eu trouxe até umas letras assim da Tropicália para a gente discutir, mas eu passo de novo para você a palavra. Eu vou te fazer a última pergunta e vou te deixar à vontade para você o seu texto. Uma espécie de recifernalha, né? Algo como um comportamento Pernambucália. Também. Também. Algo como um comportamento contrário, né? Uma manifestação contrária ao bom comportamento cultural. Eu queria que você falasse pra gente um pouco do que era essa recifernalha, né? Esse Recife no cenário tropicalista do Gilmar naquela época. O Recife. Gilmar é um boêmio. Tem um intelectual alemão chamado Walter Benjamin, que eu gosto muito, né? Que tem uma hora também que ele fala assim sobre essas pessoas como Baudelaire, que faziam a flanerie, andar sem ir para lugar nenhum, andar devagar, mal olhando para as coisas, não é? A flanerie, não é? O flaner, etc. Então Gilmar é meio isso. Ele, o que é recifernalha, o que é pernambucália, tem muito a ver com o que foi realmente o Recife. Quem conhece o Recife vê que Recife é um lugar muito, muito diferente do resto do Brasil, realmente. Mas o Recife ele tem essa fusão de quem quis ser branco e ainda conseguiu, disfarçando a pobreza, pintando a pobreza, jogando para lá, mas ao mesmo tempo ele tem uma convivência, uma harmonia com a miséria até hoje que é impressionante. Tem uma cultura muito própria. Nós aqui em Pernambuco temos uma cultura muito própria. Não foi à toa que o Gilberto Freire viu que a cultura daqui era diferente da cultura do norte e da cultura do sul. Daí que o manifesto de 26, Gilmar, ele tem a herança dessas pessoas. Ele não só grita contra Ariano Suassuna ou Gilberto Freire. Ele apenas acha que nada deve ser ortodoxo. Por isso que ele participou do movimento Super 8, mas não se ligou. Participou do tropicalismo, não se ligou. Deu apoio ao movimento Mangue Beat, mas tudo de maneira muito crítica, com um viés muito crítico, porque eu acho que deve ser assim. A cultura não pode ser ortodoxa. Ninguém pode chegar assim e dizer para você, olha, só pode dançar chachado. Olha, só pode dançar passinho. Olha, não pode... Que isso? Deu a louca? Não pode. Você tem que dançar quadrilha assim, na aventura, na ria e acabou-se. Que isso? A cultura não morre, a cultura fica estática, como por exemplo o folclore europeu, não é que virou peça de museu. Então, a cultura é uma coisa viva. E isso Gilmar destaca. E é isso que ele fala, ele mesmo se critica. Veja quem assinou o segundo manifesto. Aristide Guimarães, Celso Marconi, Gilberto Gil, Caetano Veloso e outros poetas. Tem poetas muito importantes aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Eis o manifesto. O que é tropicalismo? Posição de radicalidade crítica e criadora diante da realidade brasileira hoje. Vanguarda cultural, é o que é tropicália, não é? Como sinônimo de militância, da instauração de novos processos criativos, da utilização da cultura de massa, rádio, TV, etc., com a finalidade de desmascarar e ultrapassar o subdesenvolvimento através da explosão de suas contradições mais agudas. Contradições, ele gosta muito de dizer contradições. Isto é, você colocar várias vozes em diálogo, mais agudas. Ver com olhos livres. O que é tropicanalha? Aí já vem ele com o que é tropicanalha. Atitude conservadora e purista em face da cultura e da realidade brasileira hoje. Retaguarda cultural, significando alheamento de dar respostas passadas aos problemas, revelando o passado através da nostalgia. Ele é contra a nostalgia. Do donzelismo, do pitoresco, do cartão postal, da carência de informação, contribuindo assim para a perpetuação do subdesenvolvimento.
enxergar com viseiras e preconceitos. Além e aquém dessas posições podem existir muitas outras. Eu acho que todos têm um lugar na cultura. Eu me lembrei agora do Homi Bhabha. O entre-lugar que Homi Bhabha fala desses países que foram colonizados, os colonizadores foram embora, e o que ficou, por exemplo, em Angola, que teve aquela máscara branca colada na cara, o que ficou em Moçambique, com aquela máscara branca que quiseram colocar na cultura negra. Não é? Hoje mesmo, os dois maiores escritores africanos são brancos, que é o Mia Couto e o Alalusa. Claro que tem muitos outros negros que estão no mesmo porte dele, negros e negras, no mesmo porte dele, mas é muito complicado, porque as pessoas não enxergam as coisas. Uma amiga minha estava escutando o Leão do Norte, do Lenine, ontem, e ela é feminista. Eu disse, gente, você é feminista e gosta dessa música? Ela falou, sim, por quê? E ela é professora, etc. Eu disse, só fala de homem. Eu sou de Pernambuco, sou de Casa Forte. Eu acho que sou de Casa Forte, que é o bairro rico. Né? Só fala de homem essa música. Não tem nenhuma mulher artista, não tem nenhuma mulher guerreira. Não é só lampião, não sei o quê. Poxa, eu sou Maria Bonita. Eu sou as mulheres de Jucupapo e tantas outras mulheres. Um artista, cadê Teresa Costa Rego? Alguém, uma mulher, só homem, que música machista. Eu disse, brincando com ela. As pessoas veem as coisas e não enxergam. Você vê, por exemplo, somos colonizados, o processo de colonização continua. As pessoas gostam de Darth Vader, gostam de Homem-Aranha. É cultura de massas, que o tropicalismo adorava a cultura de massas também. Mas você tem que ler aquilo, não pode fazer um consumo passivo, você tem que ter um consumo crítico. Darth Vader, o que significa Darth Vader? Você sabe? É uma coisa que vem de 76, já tem uma tradição histórica, uma mitologia. Darth Vader significa que as guerras, aquela capa, aquele sabre, daquele modo mesmo, significa que sempre houve guerras e sempre haverá guerras. É o passado e o presente para vender armas. Em vez de Star Wars, Star War. Há uns 10 anos atrás, eu adorei quando saiu aquela camisa Star War, não é? Não, você não deve assistir guerra. O George Lucas é um gênio pela mitologia que ele inventou para ganhar dinheiro, não é? Aquela cultura judaica, enfim, tudo aquilo que tem Guerra das Estrelas, o Yoda, que não gosta de guerras, mas treina um cara para a guerra também. A guerra do bem, não existe guerra. Você tem que fazer um consumo crítico das coisas. Não é não curtir cultura norte-americana, saber que os produtores norte-americanos, eles, para vender um filme como Vingadores, eles proíbem todos os outros. Saber que não toca música do mundo inteiro nas rádios. Uma rádio ou outra, não é? Nossa Music FM, lá do Recife, é que você escuta uma música italiana, uma música japonesa, é só em Inglaterra e Estados Unidos, que hoje, por sinal, uma pessoa de ultradireita assumiu como primeiro-ministro da Inglaterra também, não é? Enfim, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Não é que a direita esteja errada, pelo amor de Deus. Você tem todo o direito de ser de direita. Tem o direito de ser de direita. Tudo bem. Não há problemas com isso. Agora, você querer proibir que alguém seja de esquerda também está errado. A gente tem que viver num mundo melhor. E foi isso que a Tropicália fez. Foi isso que Oswald, que era comunista, mas antes foi rico, até 29 ele foi rico. Quer dizer, no auge da primeira fase modernista, ele era milionário. Não é? Ele podia, se quisesse, jogar dinheiro fora. Ele tinha muito dinheiro. E era comunista não de carteirinha. Ele não era contra a direita nem contra a esquerda. Tá? Mas você não pode ser cego. Você não pode ser cego, você tem que ter um consumo ativo. O que a Tropicália fez, e são 50 anos do fim da Tropicália, né? Se considerarmos a partida de Caetano e Gil no final de 68, eles saíram em janeiro de 69. 7 de janeiro de 69 é ótimo. Não, você me falou que tinha trazido um texto, né, para ler, foi esse? Aquele outro, tudo bem, mas essas são algumas letras. Mas essa, por exemplo, Geleia Geral, um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. Uau! Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pega um jato, viajo, arrebento, com o roteiro do sexto sentido. Faz do morro pilão de concreto, Tropicália bananas ao vento. É bomba, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É bomba, iê, é a mesma dança, meu boi. Eu falei, é a mesma dança na sala, no terreiro.
Isso que está acontecendo com o Brasil sempre há 500 anos. O Brasil, como é o nome dele? O estruturalista, alguém me lembra aí? Que veio ensinar na USP. Enfim, ele falou assim que o Brasil foi direto da barbárie à decadência sem conhecer o progresso. Pensem nisso. Nós fomos direto da barbárie à decadência sem conhecer o progresso. É uma coisa absurda. A gente é cheio de altos e baixos. Como é o nome dele? Eu até escolhi o meu HD. Levi Strauss, que disse que a Baía da Guanabara nem parecia uma boca banguela. Muito interessante aquele sujeito, como o De Gaulle também, não é? Nesse país sério. Não é um país sério. O Brasil não é um país sério. Tudo aqui, toda manifestação termina em carnaval. Não é? O povo termina sambando, termina fazendo alguma coisa assim. Caetano participou das marchas, como Clarice Lispector participou das marchas. Muita gente participou em 68 das marchas a favor do Brasil. Bom, a gente então vai abrir para pergunta na plateia. Quem se habilita? Você quer falar? Para quem quiser. Como é seu nome? Maria Luísa, eu não tenho nem palavras para descrever o quão compreendente você foi, quão incrível para lhe falar em tudo. E aí eu vou pensar com uma coisa enquanto é pedinte para você falar, que eu fiquei muito impressionada com a questão de Ariano se relação ao armorial. Ariano, e nessa conjuntura inteira, como você vê o armorial, né, na junção da nossa cultura com o medieval, que poderia muito ser um movimento como a Tropicália, né, de uma forte importância para a nossa nordestinidade, enquanto você vê isso nessa conjuntura inteira de tudo que você falou, porque realmente eu não consigo expressar o quão foi incrível tudo. Como você vê essa questão do armorial em toda a conjuntura de tudo que você falou? Armorial. De onde vem esse nome? O nome. Armadura. Armor, em inglês. Ele fala assim da heráldica, dos escudos, né? Então já começa pela medievalização. Eu acho importantíssimo. Eu estive muito próximo a Ariano, porque a pessoa com quem eu era casada trabalhava na assessoria dele. E também ele estudou no colégio que eu fui professor. E eu tive a oportunidade, ele foi participar de um júri de um festival de teatro que teve nesse colégio, e que é o Americano Batista, e ele foi recordando comigo, olha aqui, João Cabral, que era centroavante de Santa Cruz, ia me levar para jogar bola no Náutico, porque Ariano era do esporte, veja que salada, né? Então eu convivi com Ariano durante uns 2 anos. E amo a Pedra do Reino. Inclusive nós trouxemos, eu e meu grupo de teatro, trouxemos a Pedra do Reino, que Antônio Filho dirigiu em São Paulo. A primeira versão Ariano vetou, como também ele vetou outras peças dele no Recife, uma porque afetou demais um personagem, ele está parecendo homossexual, o personagem não é homossexual. Então a importância de Ariano, do movimento armorial, que não foi só Ariano, o movimento armorial, tinha Priscila Almeida que se sentiu um pouco abafado também ali no meio. Não é? Tinha pintores, desenhistas, etc. Então é inegável o movimento de Ariano pela explicação do que é a cultura brasileira. Mas o que Oswald diz, o branco, o negro e o índio, só que Oswald diz, juntaram-se, fizeram carnaval. Nunca fomos catequizados, é o que ele diz no Manifesto Antropófago, né? Nunca fomos catequizados. Sabe o que é o Babapuru? É um autorretrato de quem? Tarsila, claro. O autorretrato, sei lá, que pintou. Outro dia a sobrinha dela me falou isso, um autorretrato, ela pegou, botou o espelho deitado no chão e ficou assim, é o dedão dela. A gente sempre descobriu as coisas, né? Então, é importantíssimo o movimento armorial. É um pouco criado, é um pouco forçado, mas é fantástico. A mesma coisa do Gilberto Freire. Quem pode negar a genialidade desses dois homens? Só um imbecil, um débil mental, né? Uma pessoa, essa mania também que nós temos, pernambucano tem um pouco isso, né? Não é meu nem é teu, vamos quebrar. Joga no chão para dar emprego ao varredor, aí topa em galerias. Nós somos assim mesmo, não? Alguma coisa fantástica. Então é importantíssimo. Agora, a explicação que Oswald, ou a falta de explicação de Oswald e de Mário, Macunaíma também, são os 3 índios, branco e negro, né? É cheio de preconceitos também. Como Lobato não curtia muito explicar, dizer que índio e negro tem importância. Ele mostrava. E danava o pau em cima também, né? Então, se você comparar, por exemplo, Oswald, a Tropicália
não é? Oswaldo e Mário, a Tropicália, e Suassuna e Freire, eles dizem a mesma coisa, querem explicar o Brasil, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Ariano dizia, se Mick Jagger aos 70 anos rebola, por que eu não posso rebolar também para ganhar a bolacha dos meus filhos? Não é? Fantástico, é um homem realmente, uma aula dele, é aquela aula show, aula espetáculo. Foi a última coisa que ele fez, foi aqui em Garanhuns, né? Já depois do aneurisma, ele veio, voltou e morreu. Ele não tinha condições de vir para cá. E ele veio, deitava, não é? Era meio performer, ele era um performer. Não é? O circo ficou nele para sempre. Aquele circo que ele viu lá no interior ficou nele para sempre. É fantástico. Eu fui à Pedra do Reino por causa dele. Porque quando trouxemos a peça para o Recife, a Pedra do Reino, dirigida por Antunes Filho, não é? Que morreu recentemente, então eu tive a oportunidade também de conviver com Antunes e Zé Celso Martinez, que participou da Tropicália através do Rei da Vela, também me emprestou o teatro dele para lançar um livro meu lá em São Paulo. Para mim foi uma honra. Então eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Eu conheci Gilberto Freire. Gilberto Freire, inclusive, morreu no dia do estreia de uma peça minha, que a matéria da Globo foi toda embora porque o negócio foi todo. Então eu convivi, assim, não convivi com o Oswaldo, porque ele morreu nos anos 50, morreu pobre de Jó. A mãe da mulher dele foi trocar os remédios na farmácia para pegar dinheiro. Não é? Então acho que os três têm o seu lugar no espaço e nenhum precisa do outro. Não precisa. Cada um soube criar e recriar o nosso Brasil, que nós estamos nos separando disso. A cultura brasileira hoje, você vê música. Cara, eu adoro essas músicas novas também, acho fantástico, não é? Adoro a juventude, etc. Mas estamos vivendo num processo muito... A era digital ainda não se entendeu. Você veja que estão cantando, não é? Nossos ídolos ainda são os mesmos. O cara já dizia isso naquela época. O Belchior dizia isso, não é? Nossos ídolos ainda são os mesmos. É Renato Russo, é Cazuza, é Chorão, não é? Quem é que tem como herói um cara do passinho? Mas as pessoas, eu fui visitar minha tia essa semana, a pessoa que ajudou a secretária dela estava fascinada com um menino pequeno lá, fazendo aquelas músicas de né? Eu olhei, meu Deus do céu. E a criança de 8 anos falando como se fosse um adulto também. Eu digo, poxa, claro que ali tem poesia, é óbvio, e ele tem o direito de fazer aquilo. Mas é uma erotização pulando etapa, caramba, isso vai dar o quê? E por que a gente tá indo? E já tinha começado. Qual é o seu nome? Tião. Aí eu estava aqui próximo, mas entendi, me disseram que era lá embaixo, que era no Sesc. Aí eu fui para lá, quando cheguei lá, procurei, disseram, não, é na praça. Aí, então eu já peguei no meio, vamos dizer assim, a sua palestra. Aí eu não sei se você falou, aí por isso que eu estou fazendo essa explanação. Mas é o seguinte, você estava falando, né, colocou muito bem a repressão, né, que teve a direita, os militares, em cima de Gil e Caetano, Zé Celso, Tropicália, Zé Celso, tudo isso pessoal. Saiu por... Certo? Então, veja só, isso é fato. Mas também uma coisa que pesou demais também, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, é que a esquerda também não entendeu. A esquerda também foi... A esquerda reacionária. A esquerda, do modo geral, né? Inclusive quando você citou... Não gostava da Tropicália. Quando você citou que Caetano fez a proibir, né? Ele afirma que ele já sabia que ia acontecer. Mas ali só tinha o pessoal da esquerda. Ali não tinha ele planejou aquilo. Ali era o pessoal de Oswaldo esquerda também planejou a vaia de 22. Pronto, e também ficou ali entre, né? Quer dizer, tinha os militares, mas a esquerda também. A esquerda só veio entender um pouco quando eles foram presos e depois exilados. Aí disseram, os caras, deve ser alguma coisa que os militares, quer dizer, viram, talvez, mais do que a esquerda, para você falar. Disseram que Caetano cantou o hino nacional ridicularizando. Não é? Esse foi um dos motivos. Mas realmente a Tropicália mexeu com a cabeça das pessoas e a censura dizia, da pior maneira possível. Foi muita gente cooptada. A minha cabeça mesmo, cheguei com um bonde andando. Não é? Quando eu me entendi por gente, já era o final da década de 70. Mas como eu tinha amigos que curtiam muito essas coisas, eu vi o nascimento do punk, que eu falei também que é de boutique. Não é? O movimento, apesar de tudo aquilo, é um movimento de boutique também. Mas quando eu vi aquilo, mamãe, não chore,
a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Ou então o Parque Industrial de Tom Zé. Uau, quando eu vi aquilo eu digo, existe gente como eu? Já existia gente como eu quando eu cheguei? Uau! As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Ok, era isso aí. Perguntaram a Clarice Lispector quando ela foi no Recife, da última palestra dela, que a história é absurda. Alguém vai falar depois de mim aqui, não é, Marcelene? Então não posso mais contar essa história também. Ela disse uma coisa, quando estava acabando a palestra dela, aí uma pessoa da plateia disse, Clarice, diga alguma coisa inteligente para eu contar a história toda. Quando ela chegou no Recife, foi hospedada no hotel na frente da casa onde ela morava quando era criança. Ela já teve como é que chama? Uma epifania, como eu adorava ter epifania, a mulher é epifânica, né? Então, ela disse, acabou o seu tempo. Diga uma coisa inteligente, ela fez, vamos para casa. Então, muito obrigado mais uma vez. É isso, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da mesa.